Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. As mortes por doenças diarreicas em crianças devem piorar com as mudanças climáticas. Uma alternativa para ajudar as famílias a protegerem os seus filhos do problema é a educação. Segundo um estudo feito por cientistas, as mudanças climáticas devem piorar esse risco. As temperaturas extremas e os períodos de seca devem aumentar as mortes por doenças diarreicas, principalmente em países do sul e sudeste da Ásia, apresentando sérias ameaças à saúde das crianças menores de 5 anos. Os especialistas informam que as alterações de temperatura aumentam o risco da diarreia entre 30% e 40%, enquanto nos períodos de seca o risco é 30% maior. Esse tipo de disfunção pode ser prevenido e tratado, mas todo ano provoca a morte de milhares de crianças, principalmente em países de baixa e média renda. 90% dos casos estão relacionados ao consumo de água contaminada ou condições precárias de saneamento. Melhorar o acesso à água potável pode reduzir o risco pela metade. E a situação piora quando as mães dessas crianças têm apenas 8 anos de escolaridade. Elas não sabem prevenir os filhos dos problemas que deixam as crianças doentes. A principal autora do estudo afirmou que investir na educação dessas mulheres é uma das ferramentas mais poderosas para a adaptação climática. A educação melhora o conhecimento sobre a higiene, incentiva a amamentação e ajuda o reconhecimento dos sintomas, o que pode salvar vidas. A educação deve ser tratada como uma política central de saúde climática, principalmente em regiões vulneráveis. Os pesquisadores pedem que os governos priorizem a expansão do acesso à educação materna, especialmente por meio de programas de saúde infantil. Ao mesmo tempo, eles pedem que as autoridades invistam em sistemas de água potável e o combate à superlotação por meio de políticas de moradia e infraestrutura. Especialistas alertam sobre os perigos escondidos em meias. Os pés são um habitat natural de mais de 10 milhões de fungos e bactérias, o ambiente ideal para a proliferação de doenças. As meias são um local privilegiado à proliferação de bactérias e fungos. Segundo especialistas, os pés são o foco desses micróbios, principalmente na área entre os dedos, por causa do suor que é acumulado entre as dobras. Os pés podem hospedar de 100 a 10 milhões de micro-organismos. Quando calçamos meias ou sapatos, as bactérias se desenvolvem no espaço quente entre os dedos dos pés, alimentando-se do suor e das células mortas da pele. Ao contrário do que muita gente acredita, o suor não é a causa do mau cheiro dos pés, mas sim os fungos. O microbioma formado na meia também é influenciado por toda a superfície em que andamos, como pisos e tapetes. As meias funcionam como uma esponja, coletando bactérias e fungos do solo. Especialistas afirmam que usá-las por mais de 12 horas podem gerar um número elevado desses micro-organismos, que circulam para a pele, o sapato e roupas de cama. As meias contaminadas contribuem para a disseminação de infecções fúngicas, como o pé de atleta, uma condição altamente contagiosa que afeta os dedos e calcanhares. Em casos mais graves, podem chegar até a virilha. Os especialistas recomendam evitar andar descalço em espaços compartilhados, como academias e piscinas, e não compartilhar as meias, toalhas e sapatos. Além disso, é essencial praticar uma boa higiene para a preservação da proliferação das bactérias. E a descoberta acidental de uma múmia com mais de 1000 anos durante uma escavação para instalar uma tubulação de gás em Lima confirma que ainda existem túmulos pré-hispânicos embaixo das camadas de terra, sobre as quais foi construída a capital peruana. Uma equipe de operários que escavava uma rua de Lima para instalar gasodutos descobriu uma múmia de uma cultura com mais de 1000 anos. A empresa responsável pelas obras confirmou que o achado ocorreu em um grande cemitério pré-hispânico no bairro de Puente Piedra, na capital do país. Identificamos um indivíduo ao lado de 4 vasos de cerâmica e 3 cabaças.
O corpo foi encontrado na semana passada sentado, com os braços e as pernas flexionados e o rosto voltado para o norte. A múmia pertence à cultura pré-inca Chancay, que ocupou grande parte dos vales de Lima entre o século XI e o início do século XV. É muito provável que tenha entre 1.200 e 1.100 anos. Conseguimos determinar isso, visto que o sepultamento está acompanhado de alguns vasos de cerâmica, cujas características nos permitem atribuir uma filiação cultural à cultura Chancay. Em Lima, que tem cerca de 10 milhões de habitantes, existem mais de 500 sítios arqueológicos, incluindo dezenas de locais de culto e cemitérios construídos pelos antigos habitantes, principalmente com adobe. Desde 2004, quando a Cálida iniciou suas operações na capital, a empresa registrou mais de 2.200 descobertas arqueológicas acidentais. E um filhote de jacaré com uma rara condição foi encontrado na rede de esgoto de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E um fato curioso foi registrado em Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, na última semana. Uma espécie de jacaré, como se fosse albino, no tradicional, no português básico, foi encontrado na cidade, isso mesmo. Ele tem uma doença chamada leucismo, quando ele fica bem branquinho. É uma condição que é totalmente diferente dos répteis comuns. O animalzinho foi encontrado em um local esmo em Balneário Camboriú e logo em seguida foi levado para um centro de ambientação para poder aí ser classificado e, claro, receber todos os cuidados. A mãe desse jacarezinho não estava presente ali, eles não tinham encontrado nenhuma fêmea nas proximidades da onde o bichinho foi encontrado. De acordo com os estudiosos, né, os funcionários encontraram esse jacaré vivendo aí nas espécies mais raras, né, e ele estava numa região esma. A gente sabe que aqui em Santa Catarina, principalmente em épocas de chuva, em alguns locais, como Florianópolis, região dos lagos, enfim, sempre aparece um jacaré e bota medo no pessoal, mas são habitats deles, né? Nós que acabamos invadindo. E lá aconteceu isso. O complexo ambiental Ciro Gervadi foi quem abrigou o animalzinho que está servindo para estudos e logo que possível vai estar aí sendo encaminhado para um ambiente propício para que ele possa se desenvolver. Um fato curioso e uma espécie em raridade encontrada aqui no estado. A última edição do Jornal Toda Hora dessa madrugada fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Tenha um bom começo de dia e até mais!